Boa noite. A partir deste momento, o Opinião Pernambuco começa uma série de entrevistas que realizará hoje e amanhã com os 5 candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco para o quadriênio 2019-2023. A consulta à comunidade acadêmica ocorrerá em 2 turnos. No próximo dia 29, quarta-feira, cerca de 43 mil alunos, 4 mil servidores técnico-administrativos e 2.800 professores vão às urnas. No segundo turno, os 2 mais votados na primeira etapa vão definir uma ordem de preferência da comunidade. Em um terceiro momento, o Conselho Universitário analisará os 3 nomes e ainda outros que poderão se inscrever após a consulta. Só assim será definida a lista tríplice. Esta lista será apresentada ao presidente da República, que escolherá o novo reitor da universidade. No próximo bloco, daremos início às entrevistas com os candidatos. Não saia daí. Voltamos já. O Opinião Pernambuco de hoje entrevista 2 dos 5 candidatos a reitor da UFPE para o quadriênio 2019-2023. As regras para as entrevistas foram definidas com a participação dos representantes dos candidatos. A ordem estabelecida em sorteio. Cada candidato será entrevistado por 17 minutos em blocos diferentes. No primeiro bloco, será a vez do professor Edilson Fernandes. No segundo bloco, o candidato entrevistado será o professor Daniel Rodrigues. Amanhã, a apresentadora Estela Mari Saldanha receberá os candidatos professores Alfredo Gomes, Florisbela Campos e Jerônimo Libonati. Veja agora um breve perfil do candidato Edilson Fernandes. As informações têm como fonte o que foi declarado pelos candidatos à comissão eleitoral. Edilson Fernandes de Souza graduou-se em Educação Física em 1991 pela Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro. Em 1995, concluiu o mestrado em Educação Física e Cultura pela Universidade Gama Filho, também carioca. Em 1998, concluiu o doutorado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, e pouco tempo depois, o pós-doutorado em Sociologia pela Universidade do Porto, Portugal. Na UFPE, além das atividades acadêmicas, foi pró-reitor de extensão. Hoje coordena projetos de pesquisa. O professor Edilson Fernandes de Souza é o candidato a reitor de número 50. Tem como vice o professor Sandro Saião, graduado em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pela Universidade de Paris, na França. Atualmente, professor Sandro Saião coordena projetos de pesquisa em sua área. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, professor. Muito bem-vindo hoje aqui à Opinião Pernambuco. E eu quero começar com a pergunta direta. Por que o senhor quer ser reitor da UFPE? Boa noite aos telespectadores da Opinião Pernambuco. Eu quero ser reitor da Universidade Federal de Pernambuco porque nós tivemos uma experiência exitosa quando eu estive à frente da Pró-Reitoria de Extensão entre 2011 e 2014, e naquela ocasião pudemos experimentar o que é fazer uma gestão horizontalizada, uma gestão que dialogava com os estudantes, com os técnicos e os professores, e sobretudo como alocar recursos para a universidade, sobretudo numa pró-reitoria de extensão, que é uma pró-reitoria pequena, considerando todas as pró-reitorias da própria universidade. Conseguimos ali alavancar a pró-reitoria de 1.900.000, que era o orçamento na época, para 17 milhões de reais. Então, eu mostrei o meu empreendedorismo naquela pró-reitoria e, portanto, esse é o fato que fez com que eu me colocasse novamente, à frente desse projeto, com o projeto coletivo Somos Todos UFPE.
Se eleito, quais serão suas prioridades para a universidade? Em primeiro lugar, é fazer um diálogo mais aberto com os estudantes. Os estudantes é o que fazem pulsar a universidade. E a razão pela qual nós estamos na universidade é a razão maior, né, de uma instituição como a UFPE. Então, o diálogo com o estudante é um princípio fundamental do nosso projeto. Uma outra questão é fazer com que a nossa gestão seja uma gestão horizontalizada, que possa permitir que professores, estudantes e técnicos tenham a paridade no Conselho Universitário, por exemplo. Hoje, o Conselho Universitário só é dirigido pelos professores. Então, a universidade não é constituída apenas por professores, é constituída pelos professores, técnicos e estudantes. Então, nós temos que fazer com que o Estatuto da Universidade ele prevaleça. O Estatuto que foi aprovado recentemente, em outubro do ano passado, e que esse Estatuto estabeleça, de fato, a paridade no Conselho Universitário, que é o órgão máximo da universidade, para dirigir a universidade. Então, além disso, vamos fazer uma conferência universitária. Essa conferência universitária pressupõe que estudantes, professores e técnicos possam participar ativamente do debate sobre os problemas da universidade e vamos trazer também a comunidade no entorno da UFPE e os órgãos de representação sindical, enfim, para debatermos fortemente os desafios da universidade e esses desafios serão colocados para o Conselho Universitário. O Conselho Universitário, então, vai aprovar certamente esse debate e nós vamos conduzir a universidade durante 4 anos de uma forma mais aberta possível, porque a Universidade Federal de Pernambuco, como as universidades federais, são todas patrimônio da sociedade brasileira. O senhor falou de desafios. A gente vai ter um desafio aí pela frente que com certeza está ligado a essa questão dos cortes, né, que estão estimados menos 55 milhões, pelo menos, para a universidade. O atual pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Tiago Galvão, declarou à imprensa o seguinte, abre aspas, atividades a partir do 2º semestre podem ficar inviabilizadas. Se reitor, como é que o senhor pretende driblar essa questão, se é que é esse o verbo a ser utilizado? Em primeiro lugar, nós temos que dialogar com o governo federal. Eu acho que não há um gestor de uma universidade como a nossa não pode se furtar de discutir ou de dialogar com o governo federal. Apesar do governo federal ter apresentado aí alguns desafios, inclusive para a universidade, nós temos que buscar o diálogo e exigir do governo federal o que preceitua a Constituição brasileira, o artigo 207, que é a autonomia universitária, e também a lei orçamentária que foi aprovada em 2018. Então, isso são questões importantes. Paralelamente a isso, nós temos que buscar aí outras alternativas também. Infelizmente, nós não podemos... o governo federal, óbvio, é o que dá sustentação à Universidade Federal. O Estado brasileiro tem obrigação para com a universidade, mas temos que buscar alternativas como, por exemplo, os recursos próprios da universidade. A universidade ela tem capacidade de captar muitos recursos de empresas públicas e privadas, de ministérios também, a partir da descentralização desses recursos. Então, nós vamos buscar aí algumas parcerias para poder de alguma forma, sanarmos alguns problemas, né, de custeio e capital, sobretudo. Porque de pessoal, pagamento pessoal, isso aí não tem como o governo federal, a menos que ele não queira pagar a nossa folha de pagamento. Mas eu acho que não vai chegar a esse ponto. Eu penso que a frente parlamentar também, que está se formando, sobretudo aqui em Pernambuco, né, o Volney Queiroz, que está à frente dessa frente parlamentar, penso que nós vamos trabalhar fortemente para que o Congresso Nacional reverta esse quadro e nós vamos fazer força, fazer movimentos, é claro, para que o governo federal recue nesse princípio que ele está querendo estabelecer, porque na medida que ele tira da Universidade Federal de Pernambuco 58 milhões de reais, na verdade ele tira da economia, 50,8, ele tira na verdade esse recurso da economia do Estado e consequentemente quando faz o somatório de todas as universidades federais, ele está, ao invés de impulsionar a economia, ele está, digamos, fazendo a economia recuar. Na verdade, ele está, é um contrassenso, né? Então já há algumas demissões nas universidades, na Universidade Federal de Pernambuco, provavelmente já tivemos aí umas 50 demissões, por conta das terceirizadas também. Então, não é um corte simplesmente da universidade, é um corte na economia do Estado, na economia de um país quando se faz esse tipo de corte. E a gente tem uma pauta de costumes também que está posta, né? O senhor falou de autonomia universitária.
Autonomia universitária eu complemento com liberdade de cátedra. Sim. Como fazer para garantir esses 2 pontos na UFPE? Olha, a autonomia universitária é histórica, né? A autonomia universitária é uma condição da universidade. Em 1158, a Universidade de Bolonha, que é considerada a primeira universidade europeia, que cedeu um modelo de universidade para várias partes do mundo, ela cunhou pela primeira vez o Constitutio Habita, ou seja, a lei orgânica da universidade, que pressupunha a liberdade de pensamento, de pesquisa, enfim. E nós estamos a 2019, nós não podemos conceber a ideia de que essa liberdade de pensamento e a diversidade e do contraditório, que é próprio da universidade, isso aí seja jogado no lixo, né? Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Vamos trabalhar fortemente para que essa autonomia ela permaneça, ela é garantida pela Constituição brasileira a partir de 88 e, de fato, é uma condição histórica do nosso pensamento do que seja universidade. Então, aliás, eu acho que todos os candidatos defendem isso, porque eu acho que isso é importante para a nossa própria sobrevivência enquanto instituição pública e federal, né? Então, essa condição nós vamos trabalhar fortemente para que tenhamos cada vez mais liberdade de cátedra, liberdade de pensamento, de pesquisa, sem nenhuma interferência de governos ou de qualquer processo ideológico, né? É claro que nós estamos aqui também pensando que a universidade ela é símbolo de cultura, de produção social do saber e também de civilidade. Então, a universidade que impulsiona a civilização, no caso a civilização brasileira, tem que ter liberdade de pensamento, polidez das condutas, porque eu acho que isso é importante para a nossa sobrevivência enquanto instituição. A universidade passou 16 anos sem um RU, um restaurante universitário, né? E agora, recentemente, houve essa polêmica. O RU fechou, abriu, fechou novamente e os estudantes têm reclamado muito que não podem mais fazer as refeições por R$3 no local como era permitido antes. Tem reclamado também da menor quantidade de comida que está sendo servida no RU. Então, o que é que o senhor planeja no tocante a essa questão dos RUs? E isso nos 3 campos. Em primeiro lugar, o RU da Universidade Federal de Pernambuco é um dos mais caros do Brasil. Então, vamos trabalhar fortemente para uma política de diminuição desse valor, né? Quem sabe até chegarmos a R$1, porque tem RU em várias universidades, inclusive aqui mesmo no Nordeste, universidades que têm RU por R$1, R$1,50, enfim. O RU, por exemplo, em Caruaru, custa R$11 e alguns centavos. Então, é muito caro. Inclusive, um terceirizado que serve alimentação por R$10. Portanto, nós não podemos conceber que uma universidade como a nossa, que tem uma população de baixa renda, mais de 50%, né, pague um RU tão caro como esse. Mas, na verdade, desculpe interromper o senhor, hoje o estudante não pode mais comprar no local, nem mesmo por R$3, por uma questão de contrato. De contrato, porque o RU está fechado, né? Eu acho que é questão também de gestão da universidade, sobretudo no que toca ao RU. Então, a nossa proposta para o RU é descentralização do RU, ampliação do RU do Recife, enquanto o campus do CAV, ou seja, de Vitória e Santo Antão, não for construído, alocarmos ali uma logística para termos um RU, pelo menos alimentação lá, de qualidade e também barata, lá para o campus de Vitória. E em Caruaru, também, não a descentralização, mas a ampliação do RU de Caruaru. E uma alimentação que seja compatível com as necessidades da população, enfim, da população acadêmica. Uma outra questão importante é nós termos aí um RU que seja cogestão. Hoje o RU é todo terceirizado, então isso sai muito caro para a universidade. Então o nosso modelo, nossa proposta é fazermos uma cogestão, ou seja, um RU que tenha uma parte terceirizada, uma parte da universidade, funcionários da universidade, sobretudo com o pessoal da nutrição, engenharia de alimentos, o pessoal de química, que possa, na verdade, fazer um alimento, construir um alimento melhor para a nossa comunidade universitária, sobretudo para os nossos estudantes, e termos aí um RU mais barato, mais em conta, né? Conforme temos aí outros modelos na própria cadeia aí das universidades federais.
O RU está no foco, mas a gente tem também a questão das salas de aula, tem aquele elevador lá do Cefiche, que é uma questão histórica. O que é que o senhor também está planejando para essas questões de infraestrutura da universidade? A infraestrutura é um dos grandes problemas da universidade. Hoje você tem um pesquisador de ponta, pesquisador que faz intercâmbio internacional com China, com o Japão, mas antes dele fazer tudo isso, ele tem que se preocupar com a lâmpada, infelizmente, que queima e não tem quem reponha. Ele tem que se preocupar, por exemplo, com a água, um filtro que quebra, enfim. Então, nós temos que fazer um plano emergencial da infraestrutura. Os elevadores são um dos grandes problemas, inclusive lá do Cefiche. Durante muito tempo foi o HC que teve esse tipo de problema. Temos que fazer a mudança daqueles elevadores. Os elevadores são antigos, por onde correm os elevadores tem que haver ali uma manutenção muito séria e, sobretudo, temos que comprar novos elevadores. Do ponto de vista da infraestrutura também há uma necessidade urgente de criarmos aí um plano de acessibilidade da universidade. Hoje tem elevadores que não funcionam quando deveriam funcionar e os cadeirantes não conseguem ir para a sala de aula. Lá em Caruaru nós temos um prédio de 4 andares, que é o prédio de administração, não tem rampa e nem tem elevador. Então a universidade, enfim, é uma universidade que propõe uma produção de conhecimento, produz muito conhecimento para o mundo, exporta tecnologia, mas infelizmente do ponto de vista da infraestrutura ainda está aquém do que seria uma universidade de excelência. Então nós temos que trabalhar fortemente para que essa infraestrutura seja melhorada e o pesquisador ele não tenha problemas com a infraestrutura e possa fazer de fato suas pesquisas e divulgar suas pesquisas no mundo, porque isso é que importa para a sociedade brasileira, a sociedade mundial. No seu programa, o senhor fala em formação continuada para professores e técnico-administrativos. Como é que o senhor pretende conseguir que essa formação seja contínua? Sobretudo para os técnicos administrativos, nós temos hoje 9 mestrados profissionais. Então, a ideia é chegarmos aí a pelo menos a 15 mestrados profissionais. E hoje só temos um doutorado profissional, que é Economia da Saúde. Então, o nosso plano é chegarmos pelo menos a 5 doutorados profissionais para que o técnico possa, de fato, ter a sua formação continuada e um incentivo da universidade para isso. Se ele não fizer dentro da universidade, que ele faça fora da Universidade Federal de Pernambuco, em alguma parte do Brasil, então em alguma parte do mundo, em algum país. Porque hoje já é política da universidade que o professor tenha essa formação continuada em vários lugares, inclusive com incentivo, com bolsa de estudo pela CAPES, CNPq. Então, a nossa principal ideia aí sobre proposta para os técnicos administrativos é que tenha uma equiparação, da formação continuada, tanto do técnico quanto dos professores, não só em nível de mestrado, doutorado, como também o pós-doutoramento, que é importantíssimo para o técnico. Desculpe interromper o senhor, agora tem 1 minuto para as considerações finais. Então, as nossas considerações finais, eu peço que os telespectadores, a comunidade universitária, compare as nossas propostas, visitem as nossas redes sociais e compare as nossas propostas como um todo do projeto 2019-2023 e nessa comparação possa identificar as propostas que melhor se adequem às necessidades da universidade. É claro, eu acredito que as nossas propostas são as melhores propostas para a universidade, sobretudo para os estudantes e técnicos administrativos e os professores, mas especialmente para os estudantes, a abertura do diálogo é fundamental, porque o estudante é que faz pulsar a universidade, é que faz com que a universidade cresça, se desenvolva e a razão maior da nossa existência na instituição universitária é o estudante. Então, portanto, eu gostaria muito que você votasse no dia 29, no número 50, que é o nosso número da chapa do professor Edilson e professor Sayão. Então, é isso que eu peço aos telespectadores. Muito obrigada pela sua participação. Okay. No próximo bloco é a vez do candidato a reitor Daniel Rodrigues. Voltamos já. O Opinião Pernambuco de hoje entrevista 2 dos 5 candidatos a reitor da UFPE para a gestão 2019-2023. As regras para as entrevistas foram definidas com a participação dos representantes dos candidatos. A ordem estabelecida em sorteio. Cada candidato será entrevistado por 17 minutos em blocos diferentes. No bloco anterior, estivemos com o candidato Edilson Fernandes. Agora será a vez de Daniel Rodrigues.
Amanhã, a apresentadora Estela Mari Saldanha receberá os candidatos Alfredo Gomes, Florisbela Campos e Jerônimo Libonati. Veja agora um breve perfil do candidato. As informações têm como fonte o que foi declarado pelos candidatos à comissão eleitoral. Daniel Álvares Rodrigues é formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, desde 1988. Concluiu o mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco em 1996. Anos mais tarde, em 2007, concluiu o doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. No período de 2012 a 2016, ocupou a função de diretor do Centro de Educação da UFPE. Hoje, professor Daniel concilia as atividades em sala de aula com a coordenação do grupo de pesquisa Gap Marx. O professor Daniel Álvares Rodrigues é o candidato a reitor de número 54 na Universidade Federal de Pernambuco. Tem como vice a professora Roberta Ramos Marques, formada em Letras pela UFPE, com mestrado e doutorado em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, Roberta Marques coordena as pesquisas do acervo Recordança, iniciadas em 2003 na UFPE. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, professor Daniel. Boa noite. Muito bem-vindo hoje aqui Obrigado. ao programa. E eu vou começar com a mesma pergunta. Por que o senhor quer ser reitor da UFPE? Bem, na verdade, eu represento aqui uma chapa coletiva, uma inovação muito importante que está acontecendo no mundo. Há uma crise de representatividade, há uma crise na democracia e a gente entendeu que não bastava ser uma pessoa só, um candidato, um desejo particular, e sim era necessário envolver a comunidade para discutir a questão central, que não é só gestão, é a questão da democracia, da política, do poder. Então, nós somos 8, né? São 2 estudantes da graduação, são 2 estudantes da pós, 2 técnicas e técnicos e 2 professores, eu e Roberta. Então, nesse sentido, não é um desejo particular, é uma forma de construir e de pensar a universidade, que as decisões não sejam concentradas num grupo, nos docentes, e sim na comunidade. Principalmente agora, né, que a gente está vivendo um momento de fortes ataques à universidade, a gente tem que imaginar e pensar e se organizar nesse coletivo. E se eleitos, então, quais serão as prioridades de vocês para esses próximos 4 anos? Então, a primeira coisa no processo de eleição que vai estar acontecendo, que a gente tem que entender, é que existe um ataque à universidade. Não só à UFPE, um ataque no Brasil inteiro, que é um projeto de privatização. Então, a primeira coisa que esse grupo, esse coletivo e que traz para a universidade é que a gente tem que resistir a esse ataque. A gente agora mesmo é necessário mobilizar tanto a comunidade, né, acadêmica, quanto também a comunidade civil e política. A gente precisa criar um comitê de emergência, de luta pela universidade, não só aqui em Pernambuco, mas em Pernambuco, junto ao governador, junto aos políticos e principalmente junto ao povo pernambucano. Sabe? O que está sendo tirado é a possibilidade da formação livre numa universidade pública, é o ataque à ciência, à liberdade da ciência. Então, nesse sentido, o primeiro momento emergencial é essa resistência para que os recursos possam voltar a chegar à universidade para que ela possa realizar a sua função social. Como é que o senhor analisa o trabalho da EBSER, que está à frente do Hospital das Clínicas? O senhor analisa que o trabalho que está sendo feito para a comunidade, né, para a população, é satisfatório? Então, nós temos uma posição histórica com a EBSER, né? No serviço público não cabe processos de empresas privadas. Na verdade, a EBSER é uma empresa pública, mas sob a lógica privada. E agora sob a lógica da direção do governo, né, de um militar, que não tem sensibilidade nesse sentido com a questão social, da saúde. Então, nós entendemos que a gente vai ter que construir um mecanismo de voltar ao hospital universitário, ao controle, para exercer a autonomia da universidade, né? Então, a condição da EBSER não trouxe aquelas modificações. A gente tem interesse, sim, nos recursos que vêm,
dos recursos nacionais que são fundamentais para manter um hospital escola, né, para manter a sua função social. Mas, no entanto, a gente quer construir, não é construir uma filial da EBSER, reforçar o poder da EBSER, pelo contrário, a gente tem que voltar a discutir, como tem outros hospitais universitários, a questão da sua autonomia e liberdade. Só que aí tem uma mediação importante, ou seja, os recursos estão escasseando. Né? Há cortes, agora não está tirando do hospital para construir para escolas primárias, não. O que está havendo no Brasil, nesse processo de privatização, não é só quanto à universidade. Tem a aposentadoria, a saúde. Então, nesse sentido, pensar a universidade, pensar o serviço público, precisamos, aí, nesse sentido, enfrentar essa política de corte de gastos. O indicador de qualidade 2018 do MEC, que é conhecido como Conceito ENADE, analisou 49 cursos da universidade. E a universidade ficou, de maneira geral, com o conceito 4. Como é que o senhor analisa esse conceito e, no tocante ao ensino, o que é que tem que ser melhorado ainda na UFPE? Olha, a gente está diante de uma crise tamanha, mas ao mesmo tempo que tem todas essas retiradas de verbas, existe um esforço fantástico, experiências fantásticas no âmbito dos estudantes, no âmbito dos docentes, dos técnicos, ou seja, das práticas inovadoras que existem, epistemológicas diferentes que existem dentro da universidade. Estava em Caruaru, por exemplo, né? E lá na Quinta-feira Santa, o curso de medicina sobe ao morro para fazer o lava-pés, mas não é o lava-pés religioso. É um lava-pés que as pessoas, eles lavam os pés para analisar, ver se tem diabetes. Ou seja, mesmo com todo o corte econômico, com toda a perseguição que tem a universidade, existem muitas experiências exitosas no sentido da qualidade, da relação, da formação desse profissional. Imagina um médico que começa o seu curso de medicina, na sua primeira formação, subindo ao morro, lavando os pés do povo, num ato de humildade, num ato de dedicação, e aí aponta se tem diabetes, se tem possibilidade de ter diabetes a essa pessoa ou não. Então, esses tipos de experiência é o que reage, é o que dá valor à universidade, que é a sua relação a serviço do povo. Então, eu entendo que toda essa criatividade tem que estar alicerçada numa infraestrutura razoável. E o que a gente está vivendo hoje é a impossibilidade dessa estrutura razoável poder dar essas condições. Então, na verdade, a gente tem que ficar muito contente com o corpo técnico estudantil e docente, que apesar de todos os ataques, resiste, constrói, faz, acontece e consegue conceitos e consegue respaldo na sociedade brasileira. Voltado para os estudantes, mais uma vez. A gente tem hoje na universidade estudantes do interior, estudante de outros estados, estudantes até agora refugiados, africanos. Existe no plano coletivo de vocês alguma ação voltada para o acolhimento desses estudantes? A chapa coletiva já em si já é uma experiência de inclusão, já é uma experiência radical de democracia. Né? Não é ouvir o estudante, todo mundo ouve, não é ouvir o técnico, é construir juntos, é transformar de objeto para sujeito. E aí, quando você se depara num dado estatístico muito interessante, dado pelo Tiago, pró-reitor, que ele diz o seguinte: 70% dos estudantes, a renda familiar é 1,5 salário. Ou seja, não é só uma questão de cotas. Então, a população mais pobre está dentro da universidade. E isso tem necessidades para que ela se mantenha. Então, existe uma evasão, por exemplo, em alguns campi muito forte, né? Vitória. Por quê? Porque você não é só garantir a entrada, você tem que dar as condições para que ele continue. E aí, nesse sentido, não adianta ter uma política só de bolsas que vai e que vem. Você tem que ter estruturas para garantir. Rio, né? A moradia. Só que aí qual é a contradição nesse momento histórico? Ao mesmo tempo que aumenta as necessidades, diminui os recursos. Isso é o estrangulamento que está acontecendo. A população tem que se dar conta que existe um processo em curso de privatização. Porque veja que interessante, no dia que o Bolsonaro anunciou que haveria o contingenciamento, que é a suspensão desses dinheiros, na Bolsa de Valores, empresas privadas da educação cresceram. Ou seja, aquela velha relação, você estrangula a saúde, se oferece planos de saúde. Isso é importante dizer
aqui e firmar, porque se a gente está enfrentando um processo de privatização, as saídas não podem ser privatizar por dentro. Não é saída achar que iniciativas privadas vão salvar a universidade. Isso é uma ilusão. A universidade está ficando muito voltada para o mercado. O senhor tem combatido aquela questão do futuro campus de Goiânia não ter cursos na área de humanas. Veja que interessante, quando o ministro, antes de assumir, ele faz uma seguinte assertiva, ele diz assim, olha, no Nordeste precisa ter, não é curso de humanas, e sim cursos que atendam o mercado diretamente. A gente é contra isso, porque a formação do ser humano é integral. Tanto do agrônomo, tanto do médico, quanto do filósofo. O ser humano é uma potencialidade, é o artista. Então, a chapa coletiva, movimentos, tem muito claro. Não foi só o voto que a gente foi contrário. Por que fomos contrários? Primeiro, assodado. Uma universidade não pode decidir a construção de um campus em 2 dias. Ela tem que pensar, tem que consultar. Então, é o primeiro ponto. Não pode atender para um candidato que ia se desincompatibilizar e tinha que ser aprovado rapidamente. Então, a universidade não pode estar com esse tipo de política. Segundo, ela não pode estar direcionada a uma grande empresa internacional. Ela tem que estar direcionada ao seu povo. Ela tem que estar direcionada a esses anseios. Então, esses motivos nos levaram a pensar, refletir, e a chapa coletiva tem muito claro, se for construir um novo campus, pensar onde é que é do lugar de Pernambuco mais necessário. É em Goiânia? É em Afogados de Gazeiro? Em que lugar está mais desatendido? Segundo, qual é a plenitude universitária que está colocada? O ministro está dizendo, não precisa de filosofia, nós dissemos, precisa. Então, na construção, não é começar por qualquer lugar, não. No início, você já tem que ter amplitude, já tem que ter o sentimento da universidade, que é essa plenitude humana. Essa é a riqueza da universidade. Não vamos construir faculdades. É a possibilidade do ser humano se reconhecer em diversas áreas, na área da artes, na área da medicina, na área da engenharia. É essa plenitude que a gente entende, por isso que nós votamos contra, muito conscientemente. E um terceiro elemento, a gente estava na PEC da morte, ou seja, já estava em contingenciamento. Essas demissões que aconteceram já não foi nem por causa do contingenciamento total, já é por causa da reestruturação das leis trabalhistas, do teto que havia, né, do gastos dito gastos, né, com educação e saúde. Então, a gente já avaliava naquela época que a gente ia criar um elemento maior de despesa sem as condições necessárias. Então, todas as saídas hoje que você avalie de estrutura aqui da televisão, tem que ter uma mediação de médio e longo prazo. Tu tem que ter uma perspectiva de não vender ilusões para as pessoas que vai solucionar tudo vai ficar beleza. Não é essa a realidade. Mas, ao mesmo tempo que não é essa a realidade, tem algumas posições, algumas coisas que devemos fazer. Por exemplo, adiantando, ações afirmativas não são efetivamente caras. Democratizar as decisões. Por exemplo? O que a gente, por exemplo, das ações afirmativas, uma coisa muito importante foi o que aconteceu agora, né, da verificação da negritude. Né? Isso é muito importante. Tem que ter estrutura. Minimamente, não é caro. Os professores, eu me disponho a dar cursos para a TKS, para os terceirizados, sobre a questão do racismo. Então, tem várias medidas democratizantes que não precisam de grandes investimentos estruturais. Não é que a gente negue, a gente necessita desses investimentos. Vai lutar, tem que envolver a sociedade civil, os políticos pernambucanos, o governador. Nós queremos sentar junto com o governador, com todo mundo, gente. A gente precisa salvar o patrimônio nacional e, no caso, o FPE também. Né? Essa é a questão. Mas, ao mesmo tempo, você pode radicalizar a democracia. Dentro da UFPE hoje, o senhor está falando dessa comunicação da universidade com o público externo, mas dentro da UFPE hoje, existe isonomia? Os centros têm... Não, infelizmente não. São tratados da mesma forma, na sua opinião? Qual é uma das questões que aparece? É a tal da privatização. Enquanto uns centros captam recursos, e você vai ver grandes diferenças entre centros, outros não. Isso cria uma desigualdade que não é permitido dentro de uma universidade. Então, essa falta de isonomia. O próprio sistema de locação de recursos é desigual. Os critérios, e a gente sempre batalhou para mudar os critérios. Então, a busca pela isonomia é a busca pela universalidade. E aí tem um setor que está mais atingido, que é justamente os estudantes mais empobrecidos. Então, a busca da isonomia é entre os campi, é entre os cursos e é entre as relações internas, o assédio,
né? A diferença hierárquica que é reforçada, o professor, né? Aí depois vem técnico do aluno lá que não é valorizado. Então não adianta só falar em diálogo, conversa. Não, a gente tem que empoderar, né? Os estudantes precisam ter poder, os técnicos precisam ter poder, os docentes que não estão precisam ter poder para poder decidir. Preciso lhe interromper porque agora o senhor tem 1 minuto para finalizar a entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. TVU é um espaço público que a gente pode falar abertamente as questões, e a chapa Movimenta, que é coletiva, formada pelos 3 segmentos, tem a honra de estar na frente dessa luta da resistência pela universidade pública. E mais do que isso, ela é inovadora. Ela vai construir uma possibilidade de uma universidade efetivamente pública, popular e democrática. Por isso que a gente entende que é uma oportunidade, com todos os ataques que a universidade está sofrendo, econômicos, ideológicos, construir a resistência com todo mundo é fundamental. Por isso que a gente está construindo essa chapa coletiva. Eu só estou um representante aqui, que é a Movimenta UFPE. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço. Pela participação. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Amanhã, a apresentadora Estela Mari Saldanha continuará esta série recebendo os candidatos professores Alfredo Gomes, Florisbela Campos e Jerônimo Libonati. Muito obrigada pela sua audiência.